certeza. Vamos destacar as expectativas para essa reta final na campanha e também a divulgação de pesquisas de intenção de voto nesses últimos dias antes da eleição presidencial. Por essa razão, vamos conversar a partir de agora com o cientista político e vice-presidente da Arco Advice, Cristiano Noronha, que sempre colabora com a gente aqui na Jovem Pan News. Cristiano, seja muito bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite, prazer estar aqui com vocês novamente. Perfeito. Cristiano, últimos dias de campanha, muitas pesquisas sendo publicadas, a gente inclusive destacou os números do levantamento do IPEC nesta edição do Jornal Jovem Pan. Lula e Jair Bolsonaro muito à frente dos demais candidatos. Me parece que Lula, numa tendência de crescimento, oscilou 1 ponto para cima, Jair Bolsonaro no mesmo índice, Ciro Gomes caiu 1 ponto percentual. Que leitura é possível fazer desse momento, faltando poucos dias para a eleição presidencial, próximo domingo? Temos a discussão que envolve o voto útil, também muitas movimentações dos candidatos nas principais cidades. Esses levantamentos que têm sido divulgados traduzem essa cristalização? Você vê grande possibilidade de disputa em segundo turno ou você também analisa uma possibilidade de uma vitória em primeiro turno? Queria a sua avaliação. Bom, é interessante observar, quando a gente olha essa pesquisa, as duas pesquisas que foram divulgadas hoje, FSB, BTG Pactual e também a pesquisa do IPEC, o que a gente percebe em relação à pesquisa da semana anterior é que houve oscilação dentro da margem de erro. Agora, quando você volta mais atrás, lá no dia 5 de setembro, no dia 12 de setembro, das duas pesquisas, você percebe que o ex-presidente Lula cresceu 4 pontos nas duas pesquisas, 4, 5 pontos, e o presidente Jair Bolsonaro ficou estável. Então, aparentemente, a gente já viu a movimentação aí desse voto útil já nessas últimas 2 semanas. É possível que esses eleitores que ainda permanecem com Ciro Gomes e também com Simone Tebet, nesse momento parece ser pouco provável que ele os abandone. Então, por isso a gente trabalha hoje, o nosso cenário base é de que a tendência maior é de haver segundo turno. 2 questões aí são fundamentais. A primeira delas é justamente essa última movimentação que a gente está vendo dos candidatos, o ex-presidente Lula, por exemplo, tentando se aproximar mais do centro para trazer mais votos e também essa questão das abstenções. Agora, Cristiano, a gente está acompanhando uma proliferação de institutos de pesquisa e por mais que haja diferenças entre os resultados, a ampla maioria aponta para a mesma direção, que é Lula em primeiro lugar em intenções de voto e Jair Bolsonaro em segundo lugar. A gente pode esperar uma mudança significativa nesse cenário que você desenhou e explicou para a gente agora, nessa reta final de campanha? A gente vai ter mais de 150 pesquisas para serem divulgadas nos próximos dias, até o primeiro turno do domingo. Esse número vai crescer com toda certeza. A gente pode esperar surpresas? Uma mudança radical nesse cenário ou não? Mudança radical eu não espero. A expectativa é de que possa haver, sim, um afunilamento entre esses 2 principais candidatos que lideram as pesquisas, Lula e Bolsonaro. As outras candidaturas consideradas como terceira via, pouco provável que ameace ou tenha algum crescimento forte. Então, o que a gente vê é esse afunilamento, que pode ter uma aproximação entre esses 2 candidatos de ponta. Não acredito em nenhum tipo de grande mudança. Quando a gente analisa eleições do passado para prefeitos e governadores, a gente percebe que quando a distância do primeiro colocado para o segundo é superior a 10%, isso no resultado da urna, né? Quando ela é superior a 10%, é muito difícil reverter essa vantagem no segundo turno. Agora, quando ela é inferior a 10%, a possibilidade já cresce consideravelmente. Então, o grande ponto para saber se a gente vai ter mudança no segundo turno é justamente aguardar para ver qual que vai ser essa diferença entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Os trackings hoje apontam que essa distância gira na ordem aí de 8%, o que haveria uma possibilidade de mudança em um eventual segundo turno.
Agora, Cristiano, como você tem visto essas movimentações dos candidatos e esses eventos que chamam a atenção da população, nós jornalistas que fazemos as coberturas e também as pessoas que seguem esses candidatos? Por exemplo, o 7 de setembro para Jair Bolsonaro, aquela manifestação de ex-presidenciáveis e de artistas para Lula. Hoje, em uma escala menor, mas esse pronunciamento de Ciro Gomes, marcado para um horário determinado, todos os jornalistas, o que será que vai acontecer? Será que ele vai abandonar, vai renunciar, vai manifestar apoio a um outro candidato? Esses eventos em especial, eles tendem a transferir votos de um para o outro, pode alterar essa percepção do eleitor? Antes disso, eu só quero dar boas-vindas às pessoas que acompanhavam a Voz do Brasil nas nossas emissoras de rádio espalhadas por todo o jornal, todo o Brasil. Agora sim, quero dar boas-vindas às pessoas que estavam acompanhando a Voz do Brasil e agora acompanham o Jornal Jovem Pan. Estamos conversando com o Cristiano Noronha, ele é cientista político e vice-presidente da Arco Advice, em destaque o cenário político, as pesquisas e também a corrida para o Palácio do Planalto. Então, Cristiano, retomando a minha pergunta, há mudanças substanciais nos percentuais dos candidatos quando nós passamos por eventos importantes como o 7 de setembro, a manifestação dos ex-presidenciáveis, dos artistas que manifestam apoio a Lula, ou mesmo esse pronunciamento de Ciro Gomes, que dificilmente a gente vai conseguir detectar hoje, mas possivelmente daqui a alguns dias a gente perceba algum tipo de movimentação. São movimentos que fazem parte de um conjunto de estratégia dos candidatos, né? Esses eventos por si só, eles não agregam grande quantidade de votos nos candidatos, isso é uma combinação de fatores. O Ciro Gomes, por exemplo, nessa entrevista que foi concedida hoje, nesse pronunciamento que ele fez hoje de manhã, ele tentou criar um fato político, chamar atenção para ele, reforçar a candidatura para evitar até uma desidratação maior nessa reta final de campanha. E essa aproximação que o ex-presidente Lula faz de artistas e tudo mais, ele está tentando mobilizar um grupo de eleitores com uma capacidade de comunicação bastante ampla para tentar mostrar uma grande capacidade de mobilização e também criar aí algum tipo de mobilização nacional em defesa do nome dele, né? E o presidente Jair Bolsonaro, nessas manifestações aí que ele fez, por exemplo, dessa do 7 de setembro, foi para mostrar que ele continua tendo capacidade de mobilização, que ele continua tendo um apoio relevante, e isso acaba, de certa forma, ajudando ele a confrontar esses índices de pesquisa de intenção de voto, manter a militância dele mobilizada, né? Mas o fato é que a decisão também do eleitor passa por outras variáveis, a sensação térmica do momento, por exemplo, em relação à economia, como que está a questão da inflação, enfim, são coisas também do cotidiano, do dia a dia do eleitor, né? Então essas estratégias elas acabam casando com outras que o candidato desenvolve no curso da campanha. Cristiano, o Rodrigo Constantino, nosso comentarista, vai participar dessa conversa também. Constantino, sua pergunta. Boa noite, Cristiano. Muita gente desconfia dessas pesquisas. Eu vi recentemente uma análise da Arco Advice sobre bastidores das campanhas, né? O humor nos bastidores. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, porque essa análise que eu li mostrava na margem uma deterioração do clima na campanha do ex-presidente Lula e um aumento do ânimo na campanha do Bolsonaro. Isso não bate com essas pesquisas recentes que estamos discutindo hoje. Qual a sua visão acerca desses bastidores? Bom, Constantino, a pesquisa, todas essas pesquisas, elas têm seus trackings, seus monitoramentos, pesquisas e metodologias que eles próprios utilizam e confiam, né? Então havia um sentimento bom, especialmente porque o presidente Jair Bolsonaro estava recuperando terreno em Minas Gerais, que é um colégio eleitoral muito relevante no país, né? E também o fortalecimento, o crescimento de Tarcísio em São Paulo. Então isso foi animando o comitê da campanha do presidente Jair Bolsonaro,
e obviamente que à medida que o Bolsonaro cresce nesses 2 colégios eleitorais, isso de certa forma acaba gerando algum tipo de preocupação em outras campanhas. Então isso tem a ver com esse sentimento também, com essas pesquisas que essas campanhas têm internamente, elas utilizam como instrumento de estratégia de campanha, de discurso, o que o candidato vai dizer, etc. Agora seguimos com a pergunta do outro comentarista aqui do Jornal Jovem Pan, Miguel Daúde. Cristiano, boa noite. A minha pergunta, ela tem um pouco do comportamento social, né, do brasileiro. Em 2018, o presidente Jair Bolsonaro teve uma votação expressiva. Se nós compararmos o que diz a média dessas pesquisas com o que como nós tínhamos lá atrás, a gente percebe que o presidente Bolsonaro perdeu muito, né, dentro dos votos válidos. O que aconteceu com o povo brasileiro para ter essa mudança de sentimento de 2018 para agora, segundo o entendimento das pesquisas? Bom, Constantino, houve um ponto aí importante que em 2018 a Lava Jato, por exemplo, era uma referência. O ex-ministro Sérgio Moro era citado, por exemplo, como uma referência, e até candidatos, Álvaro Dias, por exemplo, participava dos debates, dizendo que ia convidar o Moro para fazer parte da equipe, né, de governo caso ele vencesse as eleições. O fato é que hoje a Lava Jato ela entrou numa grande... perdeu muito do prestígio, condenações foram revisitadas, o ex-presidente Lula alardeia muito essa questão de ter sido absolvido pela ONU. Então isso, sem dúvida nenhuma, foi um fator fundamental. E quando você vê também personalidades de expressão, com artistas, com um grande potencial de diálogo com jovens, também anunciando apoio ao ex-presidente, isso, de certa forma, o presidente Jair Bolsonaro, qual era o grande diferencial dele em relação a 2018? Eram as mídias sociais, a internet. Hoje, artistas e pessoas muito populares na internet estão dando seu apoio ao ex-presidente Lula e, de certa forma, acabam compensando um pouco essa vantagem que o presidente Jair Bolsonaro tinha em 2018, né? Então, parte disso acaba explicando, de certa forma, esse reflexo que a gente vê isso nas pesquisas de intenção de voto. Muitas vezes, na política, as narrativas são mais importantes do que os fatos. A reta final na campanha para a presidência da República em destaque nessa entrevista especial com o cientista político e vice-presidente da Arco Advice, Cristiano Noronha, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Cristiano, volte mais vezes à Jovem Pan News e boa noite. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.